Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Se vocês ainda não estão inscritos, junte-se a nós, sejam bem-vindos. E no final da aula, deem um like ou um dislike e façam os comentários. É importante para a gente saber quais os assuntos que vocês gostariam de estar recebendo vídeo. Então, conto com vocês. Lembrando que toda quinta-feira a gente está divulgando uma aula de Power BI, então dando continuidade às nossas aulas, essa já é a 13ª aula. Nós até então mostramos os recursos básicos, falamos muito de tratamento de dados, e hoje o assunto é relacionamento entre tabelas. Nós temos aqui um arquivo, um projeto, e temos 3 tabelas. Tá? Então, só para a gente visualizar aqui as nossas 3 tabelas, vamos entrar aqui na guia dados. Por aqui a gente consegue ver a estrutura das nossas tabelas. Então, nós temos uma tabela calendário, que é uma tabela que tem datas não repetidas. Então, começando em 22 de maio e terminando em 23 de junho de 2021, tá? São as datas que tem na nossa tabela de vendas. Então, ó, nós temos uma tabela de vendas, tá? Então, essa tabela de vendas, ela tem um código de um estado onde foi efetuada a venda, uma data da venda, um código do pedido, o produto que foi vendido, de que categoria, o preço unitário desse produto, a quantidade do produto e o total da venda. Isso é a nossa tabela de vendas. E temos também uma tabela de local, onde a gente tem um código do estado, qual é o estado, qual é o F daquele estado e qual é a região a que o estado pertence. Então, nós temos 3 tabelas, e o objetivo aqui é a gente fazer um relatório utilizando campos distintos de qualquer uma das 3 tabelas. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos clicar na matriz, vamos fazer uma matriz aqui e vamos colocar da nossa tabela calendário, vamos colocar o ano, tá? Reparem que, como aparece aqui um símbolo de somatório, é porque o campo ele é um campo numérico. Quando a gente utiliza um campo numérico em uma matriz, o que ele faz? Ele imagina que a gente queira somar os anos. Só que no nosso exemplo eu não vou querer somar. Tá? Então a gente vem aqui, ó, na parte de campos, aqui onde tem ano, e primeiro eu vou arrastar ele para a linha. Eu quero que ele seja linha. Tá? Aqui, ó, quando a gente tira do valor e já joga na linha, ele automaticamente já entende que eu não quero somar. Então, ele separou lá os anos que eu tenho na minha tabela, de 2020 para 2021. Vou pegar o campo mês também e vou colocar na linha também, tá? Como ele é um número, se eu clicar nele simplesmente, ele vai entrar em valores. Então, eu vou pegar aqui o campo mês, ó, e vou colocar embaixo do ano. E aí, vocês reparem que já apareceram aqui os maisinhos. Na verdade, eu não quero o mês, não, desculpa. Eu vou botar o nome do mês. Eu vou tirar o mês daqui e vou colocar o nome do mês. Tá? Aí, quando eu clicar aqui no mais, ó, ele já listou desde maio de 2020 até junho de 2021. E eu quero saber quanto que nós vendemos nesses meses. Então, eu vou pegar o campo de total aqui da nossa tabela de vendas, ó, e vou colocar aqui em valores. Olha o que aconteceu. Todos os meses aparece o mesmo valor de venda. Tá? Por que isso? Porque, inicialmente, as tabelas não estão conversando entre si. Elas não estão relacionadas entre si. Então, se eu pego um campo de uma tabela que não está relacionado com a outra tabela, ele causa essa inconsistência.
Um outro exemplo, vamos clicar aqui fora, vamos pegar uma outra matriz, perdão, botei tabela, vamos botar matriz, tá? E vamos pegar um campo de estado, por exemplo. Vamos pegar aqui da dlocal, vamos colocar a região também na linha e vamos colocar o estado também na linha. Tá? Se a gente clicar aqui em habilitar o drill down e clicar aqui, ele desce todo o nível, tá? Então, primeiro eu habilitei o drill down e depois eu pedi para descer o nível. Se a gente pegar o campo total também e colocar aqui em valores, olha o que acontece. A mesma inconsistência que deu lá. Isso tudo por quê? Porque as tabelas não estão relacionadas. Eu só posso usar campos de tabelas diferentes se houver um relacionamento entre essas tabelas. Então, inicialmente, vamos ver quais são os campos de uma tabela que devem ser relacionados com a da outra. Então, vamos pegar aqui a nossa estrutura de dados aqui. Ó, a nossa tabela local, ela tem um ID, que é um identificador dos estados. Ó. Então, vai de número 1 ao número 27, que são as 27 unidades federativas que tem aqui no Brasil. No Vendas, se vocês clicarem na Vendas, tem um campo também, ó, com outro nome, mas tem, que também identifica, através desse código, em que estado que essa venda foi efetuada. Então, para que a gente possa relacionar uma tabela com outra, é necessário que exista um campo comum às duas que tenha os mesmos valores. Tá? Neste caso, nós temos o código estado da tabela venda e o ID do estado da tabela de local. Repare que, neste caso aqui, eu posso ter feito vendas para mais de um estado. Então, o mesmo estado aqui, se vocês repararem, ó, tem aqui o número 13, eu vendi para o estado 13, aqui eu também vendi para o estado 13, aqui eu também vendi para o estado 13. Então, neste caso, o código do estado, ele se repete. Isso aqui é conhecido como uma tabela fato, tá? Onde existem repetição de valores. Já na tabela local, se vocês repararem, a tabela não tem repetição de valores. Então, isso aqui é uma tabela dimensão. Tá? E não... quando a gente fizer o relacionamento dessa tabela com a outra, vocês vão ver que um item dessa tabela pode ter vários itens na outra tabela. Então, vai gerar uma relação de um para muitos. Tá? Então, nós já vimos que as tabelas de local, a tabela local e a tabela vendas, elas vão ser relacionadas por este campo. Já a tabela calendário, ela tem aqui, ó, uma data, tá? E a tabela vendas também tem uma data. Então, as tabelas calendário e vendas, elas vão ser relacionadas através do campo data. Então, usando o mesmo raciocínio, na tabela data existe repetição de valores, porque isso aqui é uma tabela fato. Então, pode ter repetição de valores. Já na tabela calendário, não existe repetição de valores. Tá? Então, quando a gente fizer o relacionamento desta coluna data com a data venda da outra tabela, vai gerar uma relação de um para muitos. E aonde que a gente faz esse relacionamento? Esses relacionamentos eles são feitos aqui na guia modelo. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver o modelo de dados que a gente tem, que são as três tabelas, e aqui aparecem as colunas, né? Os campos de cada uma das tabelas. Nós verificamos que a tabela local com a tabela vendas, ela vai ser relacionada com o ID estado daqui com o código estado daqui. Qual é a maneira mais fácil da gente fazer o relacionamento? É clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o campo que será relacionado. Então, eu peguei aqui, tanto faz eu pegar da vendas para local ou da local para vendas. O importante é selecionar corretamente o campo. Tá? Não pode ser o campo estado, tem que ser o ID estado. Clica com o botão esquerdo, mantém pressionado e arrasta até em cima
cuidado, não pode largar em qualquer lugar, não. Se eu fizer um relacionamento errado, ó, eu vou fazer um relacionamento errado de propósito. Ó. Eu criei o relacionamento, ó, o Power BI criou o relacionamento, mas com colunas erradas, tá vendo? Quando eu vier aqui no relatório, a inconsistência vai continuar, tá? Repara que aqui, ó, ele só mostrou os estados aqui, quer dizer, maior inconsistência, porque eu relacionei o campo errado, tá? Então, como é que a gente faz? A gente volta aqui, exclui esse relacionamento, que ele está errado, vamos clicar com o botão direito e excluir ele e criar novamente com os campos corretos. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, do ID estado, botão esquerdo do mouse, mantém pressionado e solta em cima do código estado. Para verificar se o relacionamento foi feito corretamente, posicione o mouse aqui em cima da ligação e verifique se os campos relacionados são os campos corretos. Tá ok? Ainda tem uma opção aqui, ó, que é fixar os campos relacionados no topo do cartão. Por padrão, o Power BI bota não, mas se a gente puser, se a gente ativar aqui, repare que ele botou, ó, o campo ID estado no início e o código estado no início, que são os dois campos que estão sendo relacionados. Tá? E o outro relacionamento, então já vamos ver aqui, ó, que este relatório agora já ficou consistente, porque eu relacionei a tabela. Se a gente seleciona o nosso visual, ele mostra para a gente, ó, quais são as tabelas que os campos estão sendo utilizados. Eu estou usando campo da local e campo da vendas. Como eu já fiz o relacionamento, o relatório agora está consistente. Este aqui ainda continua inconsistente porque eu estou usando um campo da calendário e um campo da vendas e as tabelas não estão relacionadas. Quando a gente fizer o relacionamento, esses valores vão passar a ficar consistentes. Então, ó, repetindo o procedimento, ó, pode ser ou da vendas para calendário ou da calendário para vendas. Eu vou pegar aqui da calendário. Ah, outra coisa ó, que eu esqueci de mostrar. Ó. Um estado aqui, um ID dessa tabela pode ter muitos códigos estados aqui. Ou seja, para o mesmo estado, que é único aqui, eu posso efetuar várias vendas. Então, tem uma ligação aqui de um para muitos. O muitos aqui, ele é identificado com o asterisco e aqui o sentido da ligação. Independente de eu arrastar de vendas para local ou de local para vendas, ele mostra o direcionamento do relacionamento. Vamos fazer a mesma coisa com o campo data daqui, arrasta e solta em cima do data daqui. Feito isso, ele vai criar também um relacionamento de uma data daqui, pode ter várias datas aqui nessa tabela, e quando a gente vier no relatório, reparem que as inconsistências foram resolvidas. Tá? Então, é muito importante esse conceito de relacionamento entre as tabelas, porque se a gente não relacionar corretamente, os valores vão ficar inconsistentes. Tá? Espero que tenham gostado da aula. Não deixem de dar um like, um dislike. Lembrando que toda quinta-feira a gente está divulgando um vídeo no canal. Este arquivo que eu estou utilizando, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem reproduzir toda a aula junto comigo. Tá bom? Até as próximas aulas.